Gravando. Será que meu relógio tá errado? Tá 13h59 aqui. Eu vou esperar 1 minuto ainda. Tá certo. Eu tô 13h59 também. Então, o meu que estava adiantado. Pronto. Então tá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui em segunda chamada, tendo aberta a sala às 13h30, né? Mas por conferência do quórum, a gente esperou a segunda chamada para dar início à nossa Assembleia de Prestação de Contas. Eu vou rapidamente situar vocês de como vão se dar os acontecimentos. A gente está fazendo essa Assembleia aqui para cumprir, né, a obrigação estatutária do artigo 17, que exige que na primeira quinzena de abril, competindo-lhe apreciar o relatório e as contas da diretoria executiva, referente ao exercício anterior, com prévio parecer do Conselho Deliberativo Fiscal, e fixar também o valor da contribuição social anualmente. Eu já explico para vocês em relação ao atraso ali no prazo, mas só para completar a ideia, a gente vai iniciar com a prestação de contas, a gente vai passar a palavra daí para o Daniel, que apresentará um relatório, enfim, dos valores de 2019 e 2020. O Conselho Fiscal vai falar, vai ler os relatórios, né, da sua análise. Aí a gente vai abrir para dúvidas logo sobre esse tema, né, sobre esses valores. Aí faremos uma votação. E aí, num segundo momento, a gente vai falar sobre a contribuição social também com votação. Então, vão ter 2 momentos de votação nessa Assembleia. A organização... E depois a gente pode falar, fica aqui à disposição de vocês no final para algum assunto que vocês tenham alguma dúvida para nos questionar, tá bom? Que essa Assembleia é específica para essa finalidade. Eu quero também agradecer aí a presença do Jefferson e da Josiane, né, que são nossos parceiros da Aliança. Eu acho, né, Jefferson. E que mais? Eu vou explicar para vocês a questão do atraso, né? A gente foi surpreendido o ano passado com dia 20, se não me engano, dia 20 de março, né? Foi o decreto do governador com relação ao início da pandemia. E a gente, pela impossibilidade de fazer uma assembleia presencial na época, a gente ficou um pouco assim reticente e com dificuldades de imaginar como é que ia se operacionalizar uma assembleia virtual sem nem previsão estatutária na época, né? Então a gente deixou passar realmente o primeiro ano de forma proposital, achando também que não sei, mas eu tinha uma esperança que a coisa não fosse tão longa, e a gente continua em pandemia, e aí veio a necessidade de assembleias, de fazer algumas assembleias esse ano, só que a gente optou por testar uma assembleia mais simples, antes de fazer uma assembleia nesse formato aqui da prestação de contas, porque é algo mais, né, que é mais sério, digamos assim. Tudo é sério, enfim, mas a questão da conta é uma coisa bem importante, a gente deve fazer e ter seriedade com relação a isso. Então, a gente optou por fazer a da comissão eleitoral antes, como uma forma de testar essa ferramenta, e aí a gente, por isso, deu esses atrasos na questão de apresentar as contas para vocês. Mas eu acredito que não vai ter prejuízo nenhum, o tempo, né, ter sido em abril ou não abril. O fato é que tudo foi feito normalmente, passou por todas as formalidades e vai ser apresentado para vocês. E é isso. A gente também, só para comentar sobre isso, a gente estava na dúvida se a gente contratar uma empresa para fazer essas assembleias, e eram muito caras as empresas. Para fazer uma assembleia, mais ou menos, a gente ia gastar uma média de 2.500 para cada assembleia. Então, a gente resolveu testar, a partir da ajuda da nossa funcionária, a Ângela, e o do Atos, a gente resolveu testar a ferramenta do Zoom, que era algo que a gente já estava utilizando com frequência para as nossas reuniões, e existe uma forma aqui de fazer alguns questionamentos, e a gente vem realmente testando essa ferramenta Zoom. Funcionou para a comissão eleitoral, a gente pretende que também ocorra tudo certo hoje, e se isso, né, for servir para que a gente possa dar continuidade no futuro, aprimorando e aprendendo ainda mais a usar esse sistema, a gente vai conseguir usar um sistema sem tanto custo, tá?
Mas eu explico para vocês que tudo é teste, ainda estamos em teste, e acho que vai demorar um pouco para a gente achar normal esse tipo de assembleia aqui virtual. Ainda não estamos tão seguros assim, mas vamos testando e assumindo os desafios, né, diante da realidade que a gente vive hoje. Então, só preciso dizer para vocês também sobre as falas. No momento que a gente disser para vocês que vocês podem fazer os questionamentos, a gente só pede que vocês se inscrevam via chat para controle, que a Fernanda vai fazer o controle. Aí coloca lá o nome, a unidade e diga assim, quero falar, que daí a Fernanda vai chamando por nome um a um, e enquanto isso a gente mantém os microfones fechados para não dar tanto ruído, interferência externa. Eu acho que é isso. Eu passo a palavra para o Daniel. Eu acho que eu não esqueci nada, não. É isso. Acho que não também. Então, boa tarde a todos. Quero registrar a presença aqui do Jefferson, da Josiane. O Jefferson é a sócia, a Josiane é a funcionária da Aliança, que é o nosso escritório de contabilidade, que nos faz a nossa contabilidade, responsável por todos os lançamentos ali. Estou apresentando, porque, como todos sabem, sou o diretor administrativo e financeiro, mas também quero referir que quem operacionaliza mesmo os pagamentos e todo o trabalho feito pela nossa funcionária Ângela, que está aqui também. Quero deixar público aqui o meu reconhecimento ao trabalho dela, e competindo a mim ali a parte de supervisionar e fazer o controle de tudo. Eu botei no chat agora, um pouco antes das duas ali, o link, né, que foi o mesmo link que foi por e-mail para todos os filiados, com o balancete e o razão, tanto do exercício 2019 quanto do exercício 2020, caso alguém queira consultar. Eu vou compartilhar aqui agora um arquivo, que é o da apresentação, né, um resumo que eu vou fazer sobre as contas, né, a situação das contas, e a gente tem procurado trazer, principalmente para deixar vocês a par enfim, da situação financeira do sindicato, né? Então, eu começo aqui falando, antes de entrar no exercício 2019, 2020, eu começo aqui apresentando a questão da posição das nossas contas bancárias, tá? A gente tem no Banrisul ali um valor irrisório na conta corrente, mais aproximadamente 150 mil, que, somado aos investimentos do Servicop, dão um total de 346 mil. Isso é o que a gente tem no banco. Está disponível para o sindicato gastar a qualquer momento no que for conveniente. Então, é uma situação bem confortável, assim, um valor que até nos permite sonhar com começar a falar já na compra de uma sede própria, né, que é um sonho antigo nosso, né, Sabina, de ter uma sede, mas que isso também é algo que vai ser uma discussão que a gente vai deixar para a próxima gestão. Então, esse é o valor que a gente tem em banco hoje, 346 mil. Aí aqui eu trago o quadro resumido dos dois exercícios, tá? 2019, 2020. Tem uma peculiaridade aqui, que é o seguinte: a gente teve, em tese, um déficit em 2019. Tá? Em tese, não, né? Na verdade, na prática, houve um déficit. E, em 2020, a gente teve um superávit histórico, né? Eu acho que nunca antes, certamente, foi o maior superávit da história do sindicato, mas que isso se explica pela questão da receita aqui, né? Vocês estão vendo que, em 2019, a gente arrecadou 216 mil, e em 2020 a gente arrecadou 324 mil. Tá? Isso aqui foi porque, no ano de 2019, ao invés de entrarem 12 mensalidades, que seria normal, entraram só 10. Vocês lembram que nós, servidores, estávamos com salários atrasados, né? Os sindicatos, pessoas jurídicas, também o governo estava atrasando. E aí, em 2020, quando colocou tudo em dia, vieram 14 pagamentos. Então, teve duas competências daqui de 19 que entraram aqui. E aí deu essa diferença. E até esse é um dos motivos também para a gente estar fazendo a apresentação, por uma questão prática, de praticidade também, né? Já que são duas prestações de contas que acumularam, a gente está apresentando as duas juntas, mas é importante ter em mente isso, né? Que teve um déficit
simbólico em 2019, mas que em 2020 compensou com bastante folga. E aqui eu vou começar apresentando as receitas, né? Vocês podem ver aqui nas mensalidades, que é a principal fonte de receita nossa, a diferença que deu, né, de 187 mil para 317. De 2019 para 2020 também teve a questão do aumento no valor da mensalidade, né, que foi ali a partir de maio de 19, pegou um pouquinho também, a gente aumentou o valor lá em 2019, mas o principal foi isso mesmo, né, foram 2 competências de 2019 que entraram em 2020 das mensalidades. Aí aqui a gente tem o ganho na venda dos ativos imobilizados, que são aqueles ar-condicionados, que vocês devem lembrar que a gente precisou vender quando fez a troca de sede, né, que o proprietário da sede antiga não quis ficar, não demonstrou interesse de ficar com os ar-condicionados, e aí a gente teve que retirar e vender. E também aqui os rendimentos de aplicação financeira, tá? E o desconto obtido, tá? Ele diz respeito à sede. A gente estava na sede antiga em 2019, a gente estava com um desconto para continuar lá, porque a gente, assim que assumiu a gestão em 2018, a gente demonstrou um certo interesse de sair, negociamos lá com o antigo proprietário e resolvemos ficar mediante esse desconto, né? Lembrando que essa questão da sede também a gente estava numa sede que era um espaço para 11 diretores, né, como era antigamente, e com a redução para 3 diretores a gente deixou de entender necessário ter um espaço tão grande. Então, daí é que temos o total de receitas que já foi colocado lá naquele primeiro quadro comparativo. Eu vou entrar nas despesas agora e vou começar pelas despesas com o pessoal. Tá? São as despesas com... hoje, né, são a Ângela e o Atos, mas a gente teve outros funcionários aí nesse período. São 2 funcionários que a gente tem, os 2 com contrato parcial, de meio turno, regime seletista, né? Que a gente tem o apoio deles, e aí aqui está discriminado todas as outras, faltou a palavra agora, mas os penduricários, ali, as questões trabalhistas que envolvem as despesas com o pessoal. Número 2, a gente tem os serviços advocatícios, né, que são basicamente o Dr. Otávio Piva, que a gente tem um contrato com ele desde julho de 2019. Então, parte de 2019 ainda pegou um pouco o IANG, né, que era um valor mais baixo antes. O próprio Dr. Piva, a gente, no contrato com ele, a gente começou pagando 3.200 para ele lá em 2019, depois aumentou para 2.600 e hoje já está em R$4.000. E agora, pelo contrato, mantém-se R$4.000. Acho que foi talvez o melhor investimento que a gente tenha feito nessa gestão. E eu já aproveito para dar os parabéns para a Sabina e para a Fernanda, porque foi mais elas que insistiram naquela época, né? Eu até não que eu tivesse sido contra, mas que eu também não enfim, foi uma grande aquisição, mas que está que nos tem esse aí, que eu acho que hoje é o maior gasto do sindicato, né? R$4.000 entre os prestadores de serviço com o Dr. Otávio Piva. E também tem os contratos trabalhistas, que aí deu um valor bem mais baixo, mas é porque, como o Dr. Otávio Piva não trabalha com matéria trabalhista, as questões envolvendo os nossos funcionários ali, a elaboração do contrato, a gente teve que fazer com o CMK Advogados, que é outro parceiro nosso, que a gente encaminha as ações de previdência também. Logo em seguida, né, o aluguel da sede, a gente já mencionou aqui, né, salientando que aqui nesses 47 tem aquele desconto lá, mas que era um desconto que era algo provisório, né, inclusive a gente, no início aqui de 2020, parte desses 24 mil ainda são da sede antiga, que a gente pagou até fevereiro de 2020, pagamos ali 3.500 por mês, e depois reduziu o valor do aluguel para 1.500, o valor da sede, que é o que a gente paga hoje, né? E aí aqui tem discriminado o que é aluguel, o que é DMAI, IPTU, seguro, e despesas com vigilância, que são apêndices ali que vêm junto com o contrato do aluguel.
Dentro da comunicação, a gente tem uma despesa aqui de assessoria de imprensa e comunicação, que foi a Tati, durante o período lá foi bem aqui entre 2019 e 2020, vocês lembram que teve aquela votação do pacote lá na Assembleia Legislativa, e nós decidimos fazer uma experiência com uma assessoria de imprensa, que o sindicato já teve em outras épocas também, né? Não foi a primeira vez que o sindicato teve uma assessora de imprensa. A nossa gestão optou por não ter uma assessoria de imprensa ordinariamente assim, mas a gente resolveu fazer uma experiência naquele momento que aconteciam coisas todo dia, praticamente, ali, né, no fervor ali da votação do pacote, e foi essa despesa. Despesa com publicidade e propaganda, tá? Entra um contrato que a gente tem com o Muna Estúdio Criativo, que é o Felipe, que faz as nossas artes, os cards são postados no Facebook e no Instagram, faz o informativo mensal. Agora no site também, que está indo para o ar amanhã, ele também deu uma... Enfim, ele faz... é um contrato de livre, assim, de produção livre, para ele fazer qualquer questão envolvendo arte gráfica, publicidade que a gente necessite. Em 2020, foi um valor maior, porque entrou também uma despesa com uma ação publicitária que a gente fez ali logo no início da pandemia, que foi aquela ação de 30 dias de teletrabalho. Vocês devem lembrar que nós produzimos um informativo especial Teletrabalho na PGE, como forma de divulgar, né, o trabalho que vinha sendo feito nos primeiros 30 dias de teletrabalho forçado ali pela pandemia, né, em abril, final de abril do ano passado. E esse material a gente utilizou como release para divulgar para a Sabrina, deu entrevista na Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, na RDC TV, né, Sabrina? Saiu nota no Túlio Milman, foi bem divulgado, e foi uma ação que, claro, foi paga. A gente contratou um jornalista para fazer essa inserção na mídia naquela época que a gente achava extremamente necessário ali ter a divulgação do teletrabalho, até para segurar o teletrabalho que estava recém-iniciando ali na PGE. Despesas diversas em defesa da categoria, isso aqui, pena que o Marcelo é outro sócio da Aliança, que foi dele a ideia de incluir dentro do comunicação esse tópico aqui, tá? Mas é referente ao outdoor que a gente colocou no final do ano passado contra a PEC 32, a reforma administrativa. A gente até, casualmente, essa semana está entrando outro outdoor. O primeiro foi ali na frente das Torres Gêmeas, dessa semana agora vão entrar 2 outdoors, então vai ser os 2 na Zenha, um na Silva Só e um na Zenha. Tá? E só que foi um valor maior, foi R$800 a quinzena. Tá? Entrou só 373, porque como foi parcelado o valor, parte do valor foi parcelada, a gente começou a pagar em 2020 e vai terminar de pagar em 2021. Então, vai aparecer na prestação de contas do ano que vem os outros R$420, aqui, R$426,66. Eventos e mobilizações, então, cursos e palestras, irrisório, ali, acho que foi da reforma da Previdência que eu fui, despesas com eventos aqui e contribuições para campanhas e eventos, né, que engloba, o que engloba isso aqui? Aquelas ações que a gente fez contra a reforma da Previdência lá no início de 2019, a gente patrocinou, né, junto com outras entidades sindicais ali, o seminário aquele que teve no Dante Baroni, que foi promovido ali pela turma da FESERGS. Tem a campanha que foi da turma da União Gaúcha, da Frente contra a Previdência, que foi mais 1.300, e teve aquele seminário da outra frente, que a gente, embora não esteja participando de nenhuma, formalmente, assim, de nenhuma federação ou entidades como a União Gaúcha ou o Fórum em Defesa do IP Saúde, embora a gente não seja formalmente filiado, a gente tem uma excelente relação e acaba participando de vários eventos. E também entra os R$2.000 que a gente patrocinou no aniversário da PGE em 2019, porque em 2020 foi cancelado, né, e aí acabou não tendo o aniversário da PGE por causa da pandemia. E o torneio esportivo também da PGE,
em 2019. Ali, daí, no link que eu coloquei ali, que é o link que também vocês receberam por e-mail, tá? Vocês conseguem achar ali quanto exatamente foi para cada um desses eventos. Mas são basicamente esses aqui. E escritório de contabilidade é a Aliança que está aqui com a gente, né? Eles estão com a gente desde 2012, né? Eles entraram para fazer aquela auditoria assim que a gente assumiu a gestão lá em 2012 e estão com a gente desde então. O valor aqui, embora pareça que tenha subido um pouco, permaneceu o mesmo. Tá? O que aconteceu aqui é que teve um ano, isso aí eu vi com o Omar ali esses tempos, quando o Omar estava fazendo o parecer do Conselho Fiscal, é que teve uma competência a mais foi paga aqui em 2020, de janeiro desse ano, acho que foi paga em dezembro do ano passado, aí foram pagos 13 meses durante o ano, mas um dos meses era referente a outro ano que foi antecipado ali. Mas é o mesmo valor. Manutenção, reparos e mudança da sede. Aqui, sim, a gente teve uma despesa que tanto fretes e carretos que não teve em 2020, que foi a própria mudança, né? A gente teve que entregar a sede antiga nas condições que a gente encontrou e também teve que contratar eletricista, esse tipo de coisa, para a sede nova. Esses 4.200 aqui são reparos antigos que a gente teve que fazer lá, que estava dando muito problema. Inclusive, no andar de baixo, vocês vão encontrar ali que tem uma conta ali que fala em tatuagem, que parece até que a gente gastou com tatuagem. Não, é que tatuagem é porque embaixo da sede antiga tinha um estúdio de tatuagem que a infiltração da parte de cima, que era nossa, acabou causando um prejuízo para o proprietário lá embaixo. A gente teve que arcar com essa despesa aí também. Informática, tá? Teve uma redução bem significativa e, basicamente, a troca da Eagle, que é a empresa antiga, né, contratada na gestão anterior, pela Axel Informática, que é quem está trabalhando agora com a gente, né? Tem a questão do site Agência também. S3. Agência S3. Isso, obrigado, Angela. A gente era Axel, daí mudou de nome. A gente contratou como Axel, daí ano passado mudou de nome. Hoje é a agência S3. Então, Axel, se vocês forem ver nos balancetes e razão lá, Axel e S3 é a mesma coisa. Limpeza da sede, faxineira, também teve uma redução aqui. A dona Solange, que também está com a gente desde 2012, ela vinha semanalmente fazer a faxina até a pandemia. Com a pandemia, ela passou a vir quinzenalmente, então aí deu uma reduzidinha também. Despesas com deslocamento para as nossas atividades, e assembleia, carregar coisa para a Assembleia Geral, Assembleia Legislativa, né? Viagens aqui, eu acho que teve alguma que a Sabrina fez para Uruguaiana ou para Brasília, não me lembro ao certo, mas são valores pequenos. E o que chama atenção é que esse valor aqui de 2020, tá? Embora pareça... embora a gente saiba que em 2020 teve a questão da pandemia, praticamente todo ele foi gasto antes da pandemia, porque foram ali aquele período do final de novembro de 2019 até o março de 2020, que teve a votação do pacote. Por que novembro de 2019 entra aqui? Porque como a gente paga o Uber com o cartão de crédito, o que a gente gastou ali em dezembro de 2019 só foi cobrado no ano seguinte, que seria 2020. Então, são despesas basicamente de antes da pandemia ali. Telefone, aqui, se for pedir depois para a Ângela contar a história dos contratos que a gente tem, né, Ângela, com a Vivo, com a Claro, e o quanto a gente... A Ângela, principalmente. É uma história triste, é uma história triste, não é bom contar. É uma história triste, daí seria pauta para uma assembleia inteira, só os contratos. Mas, enfim, a gente está sempre revisando os contratos e teve essa redução aqui. Energia elétrica, a mesma coisa, né? Teve uma redução por causa da pandemia, também bem menos na sede. Serviços gráficos, a Elisório aqui eram aquelas cópias reprográficas que eu fazia nas assembleias gerais que tinha, tipo esse material que a gente está apresentando hoje aqui, em 2019 a gente entregava ali para vocês nas assembleias, né? E aí depois aqui a gente tem materiais de copa, que são gastos ordinários, né? De cozinha, limpeza, e material de escritório, expediente também para
para uso do sindicato, e exceto um ponto que não foi para uso do sindicato, que está aqui nesses 1.790, que podem ver, né, que é estranho ter, no meio da pandemia, ter aumentado o gasto com material de escritório expediente. É que 1.200 desses 1.790 foram aquelas máscaras face shields, que até nem sei se chegaram a ser usadas, parece que foram, diz a doutora Paula que foram, né? Mas que a gente fez uma doação de 100 máscaras face shields para uso dos colegas que mais circulavam pelas unidades, assim, para se proteger do coronavírus ali bem no início da pandemia. Assim, que na verdade não foi no início, foi quando estava começando a voltar, assim, a administração pediu para a gente ali um certo... A Pergs também patrocinou várias máscaras para os procuradores ali, e a gente achou interessante dar essa contribuição também para os nossos servidores como ato simbólico. Então, despesas judiciais e cartorárias são basicamente as custas das ações, né, que a gente tem ali. Assinaturas e publicações, acho que era do Correio do Povo, que a gente assinava, a gente até cancelou esse ano o Correio do Povo, não estamos pagando mais. E aí aqui tem outras despesas que foi classificado assim, mas que a maioria são pequenas, mas tem algumas maiores aqui, como serviços de terceiros. O que mais pesou nesses serviços de terceiros aqui foram R$4.000 que a gente pagou para a Essência do Saber, que é uma empresa produtora de texto, né? Fez um estudo na época do pacote. A gente pagou junto com a Amapergs, com a Sintergs, com a FESERGS, não estou lembrando qual é o outro agora de cabeça, mas foi R$20.000 dividido entre 5 sindicatos, e aí cada um arcou com R$4.000. E também entram as questões do suporte técnico, né, para as nossas Assembleias Gerais, que a gente tinha o Regis antigamente, que a gente contratava para montar a transmissão ali, né, todo aquele suporte técnico que quando teve redução de 11 para 3 diretores, a gente não conseguiu dar mais, a gente terceirizou isso aí, também tem esses gastos aqui, são os principais aqui dentro, né? Mas aí está tudo discriminado no razão. O resto são questões de despesas bancárias, depreciações, amortizações, que também não tem como evitar, né? E aí a gente chega no total de despesas aqui, 221 mil em 2019, 208 mil em 2020, uma pequena redução por causa da pandemia. E, de certa forma, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu só vou ler o chat aqui, tá? Porque tem 14 perguntas aqui, mas eu não sei se alguma Daniel. Não tem nada a ver, é só questão para ajudar o acesso. Está tudo tranquilo. Mas, então, eu vou encerrar minha apresentação por aqui e fico à disposição dos colegas que têm alguma dúvida sobre essas questões que eu apresentei. Será que é depois da leitura do Conselho Fiscal ou é agora? Eu me confundi, então. Seria agora. O Atos pode compartilhar? Não, desculpa. Então, tem a leitura do Conselho Fiscal e depois vamos esperar a leitura do Conselho Fiscal e aí depois a gente abre, tá? Tá, vai ser compartilhado agora. Eu me confundi, desculpa. É o Omar ou a Renata que vai ler? O Omar. Eu posso ler. Tá, pode ser. Bom, boa tarde a todos. Nós analisamos as contas, né, e como o Daniel já colocou, né, a maioria delas, né, acho que não cabe muitas explicações, né, já foi falado sobre todos os pontos que a gente tinha dúvidas, né, e até sobre outros, o Daniel falou agora. Então, eu vou fazer só a leitura, né, da forma que nós fizemos a análise e a conclusão da análise, tá? Só vou ter que... É que eu não estou conseguindo... Direto na tela? Tu consegue ver agora, a tela? Agora, sim. É que eu estava na frente Bom, sim, as pessoas.
Isso, exato. Bom, a prestação de contas foi feita de forma conjunta, né, a 2019 e 2020, tá? Então, eu vou passar aqui a leitura do relatório desses dois exercícios. O Conselho Deliberativo Fiscal do Sindicato de Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul reuniu-se com o objetivo de analisar as prestações de contas dos exercícios de 2019 e 2020, tendo o exame sido realizado com base nos demonstrativos e nos documentos que comprovam as despesas realizadas. Não houve limitação ao acesso das informações e da documentação necessária à análise. Da prestação de contas. As despesas realizadas pelo sindicato nos exercícios de 2019 e 2020 foram devidamente comprovadas mediante a apresentação de notas fiscais, faturas, recibos e comprovantes de pagamentos. As obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas foram cumpridas, não havendo débitos dessa natureza em atraso. Da mesma forma, as declarações fiscais, previdenciárias e trabalhistas foram entregues nos prazos fixados na legislação. As dotações das despesas que excederam o valor fixado na proposta orçamentária foram compensadas com a redução de outras despesas. O sindicato registrou um déficit de 4.811,42 em 2019 e um superávit de 115.907,59 centavos em 2020. Faça o exame procedido da documentação contábil que deu origem às prestações de contas do sindicato relativas ao exercício 2019 e 2020, considerando que não constatamos nenhum fato que impeça a sua aprovação, opinamos com a regularidade absoluta das contas. Esse é o relatório de 2019 e 2020. E na verdade, participamos eu e a Renata fizemos a análise, né? Ficou prejudicada a Adriana ali, mas ela vai assinar junto, porque a gente já havia conversado com ela sobre essa questão de que ela não poderia participar, mas ela teria que assinar. Tem que ter a assinatura dos três. Bom, em resumo é isso, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Certo. Eu tô com o microfone aberto, nem sei. Não tô. Tô. Gente, é isso, então. Feita a leitura pelo Conselho Fiscal, vamos abrir para eventuais dúvidas que os colegas tenham, para que possam falar. A gente se inscreve no chat, como eu combinei com vocês no início, colocando nome, unidade e quero falar ali. Se todo mundo tiver de acordo, eu passo para a votação daí das contas. Se não tiver dúvidas, gente, a gente vai fazer a primeira votação das contas, exercício 2 minutos para votar em 2019, depois a gente abre uma nova votação, exercício 2020, e aí passamos para o outro assunto da contribuição. Vamos dar uma olhadinha visual, tá todo mundo de acordo, não vai ter falas? Oi. Por enquanto, eu queria informar que ainda não tem ninguém inscrito. Por enquanto, acho que o pessoal explicou muito bem, então não está sobrando dúvidas por enquanto. Eu tô acho que vendo todo mundo que está na Assembleia. Não tenho certeza. A Patrícia, o Júlio, o Lucas, a Grazi, Oi? o Thiago, a Sinara e a Diane. Envia para ti e fala Oi. do teu, tá? Que aí qualquer coisa você precisa desse. Desculpa, Sabrina. Eu acho que as falar pessoas... ali, ela levantou a mão, assinada. Não? Não, só para dar oi, já que ela falou meu nome. Eu achei que tu estava não, ok. Não, nós estamos com 16 pessoas hoje, né? E a Chayane. Então, eu acredito que se ninguém levantou a mão, a gente passa para votação, né, pessoal? Ninguém se manifestou no chat, né? Eu acho que tem... ela está conectando... A Chayane está conectando o áudio. Não? Tá bom. Eu acredito que a Chayane... a votação? Eu acredito que a Chayane está tendo uma dificuldade de conexão. A gente vai entrar em contato com ela agora para ver se ela precisa de alguma ajuda. Mas aí ficou a critério de vocês. Vocês querem que eu já coloque a votação agora? A Chayane
Acho que ela A deve estar com a Chayane, câmera desligada. É. ela tá conectando e caindo a conexão. Aconteceu várias vezes Tá. já. Eu não sei se vocês querem que a gente veja com ela antes de começar a votação, a gente já faz agora. Ela já entrou ali. Tá. Então, posso rodar a votação aqui? Para mim, Pode. travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Oi? Estamos te ouvindo, Sabrina. Tá. Posso Tá, rodar a primeira votação, então? Eu acredito que já deu. Eu acho que sim, porque já deu tempo para alguém se inscrever. Não houve inscrições, né? Confirma, Fernanda. Não teve Eu vou inscrições, prosseguir. acho que podemos Tá. prosseguir, sim. Então tá. Então vamos prosseguir para a primeira votação Tá. relativa Primeira às votação contas tá de aberta. 2019. Lembrando que o Conselho Fiscal não pode votar, né? Tá. Eu acho que a gente também não, né? Eu nem lembro agora. Fechar aqui. Melhor a gente não votar mesmo. Eu votei. Desculpa. Bom, qualquer coisa Aprovou? a gente fiz. Aprovou ou não, Fernando? Mas até para fechar, Eu né? segui a tua avaliação. Não, mas eu acho que a gente pode sim, é só o Conselho Fiscal que... Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem se abster também, ou não apto. A gente vai fazer a verificação dos votos válidos, né, de qualquer O jeito. pessoal me deu aqui um branco aqui, eu acho que eu e a Josiane também não votamos, né? Não. Não. Não são filiados. Ok, tá bem. São parceiros. Não. São 2 minutos para a votação, né? Uhum. Certo. Estamos com 63%. Eu não posso votar também. Quem? A suplente pode, eu acho. Não. Não, Patrícia pode, claro. É só o Conselho Fiscal, pelo que eu lembro. Conselho Fiscal, os diretores e o pessoal da aliança, que daí não são filiados. Os diretores também não, Ângela, só confirma. Que eu não... Onde é que eu confirmo isso? Tá. Eu não tô lembrado, deu um branco agora em relação aos diretores. Bom, qualquer coisa vocês votam, Daniel, votem. E Depois aí a gente confere, a gente confirma aqui no estatuto. É melhor assim, né? A gente exclui, a gente desconsidera depois. Né? Fechou os 2 minutos. Alguém está com dificuldade de fazer votação? De votar? Qualquer coisa podem informar no chat, tá? Se tiver algum problema. Por enquanto, ninguém reportou nada. Certo, os 2 minutos já fecharam, tá? Eu fico no aguardo de vocês para encerrar a enquete. Tá, eu lembrei aqui, ó. Eu lembrei, não, eu vi no estatuto. É só a Sabrina que não pode votar. Agora eu já me abstive. Diretor-presidente e membros do Conselho Deliberativo Fiscal. Perfeito. Exatamente. É a Sabrina e os membros do Conselho que não podem votar. O resto está liberado. Tá, votei então. Estamos em 3 minutos. Tá, acho que se ninguém mais relatou dificuldade, já passou os 2 minutos, acho que deu, né? Posso encerrar, então? Por mim, sim. Tá, vou encerrar a enquete agora. Esse foi o resultado. Perfeito, vamos dar um print. O pessoal faz uma cara bonita aí, porque eu vou dar um print e aí pode, depois na hora de divulgar, pode... Estou dando os prints. Foi. Eu, Dani. Vou fechar aqui, então.
Fechou? Fechou. Pode colocar outra votação, eu acho. Tá, então agora, deixa eu fechar. Apesar de parecer demorado, ela é mais rápida que a presencial. Tá, vamos ver agora para colocar a outra enquete. A próxima é de 2020, né? Então a gente votou 2019. Uhum. Dando sequência será de 2020. Começando já agora. Sim. Acredito que já tenha fechado, 75% dos presentes votaram, é mais ou menos a mesma quantidade de votos de antes, fechou em A 1 gente minuto. prometeu 2 minutos, é 2 minutos, nem mais nem menos. Vamos esperar fechar os 2 Ok. minutos e aí, se ninguém se manifestar, a gente... Acho que a Sabrina voltou agora, Sabrina. Eu tava esperando os 2 minutos, aí eu mudei de sala porque de quarto, mudei de um quadro, porque a minha internet começou a cair ali. A gente viu que estava estável, né? Tava dando. Uhum. É que o Cris entrou, eu acho que mais de uma pessoa usando o Wi-Fi na mesma sala, acho que dá problema. Vai tirar foto de novo, né, Daniel? Eu tiro. Daí não precisa foto da Assembleia, né, também, depois, só essas fotos aí, né? Fecharam os 2 minutos. Posso encerrar a enquete? Sim. Tem nenhum registro aqui no chat. Seu resultado. Tá. Mesmo placar, eu acho, praticamente. Vou dar uns prints aqui também. Faça um cara bonito. A Chayane foi engraçada. É, Avisa quando eu puder interromper o compartilhamento, Daniel. tá, eu acho que deu. Então tá. Deu? Está aprovadas as contas. Acho que é o próximo ponto agora, né? Estão aprovadas ambos os anos, 2019 e 2020. Vamos passar para o segundo momento ali, que a gente vai falar um pouco sobre o valor da contribuição. Mas que não tem grandes mistérios aqui, porque é uma manutenção. Vamos lá, então. O Atos pode compartilhar aqui. Pode compartilhar. Isso. Aí o Daniel vai apresentar a proposta de manutenção dos valores. Oi, Sabrina. Uhum. Oi? Eu acho que a partir desse momento, eu acho que eu e a Isso! Eu tinha comentado com a Josi. Sim, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi bem tranquilo, né? Prazer em conhecê-las. Obrigada. Até um próximo ano aí. Isso. Que deverá ser em abril daí. Vamos tentar cumprir o prazo. Então tá, gente. Tudo de bom para vocês aí na luta de vocês aí, tá? Tá certo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Aí a gente vai só comentar sobre os valores das contribuições. Né, Daniel? Nem tem muito o que comentar, né? A nossa proposta é manter o valor, a gente teve que pautar nessa Assembleia porque é uma exigência estatutária que seja fixado. A gente já tem esses valores desde maio de 2019. Então, a proposta é manter esses valores que equivale a 0,5% do básico inicial, conforme a faixa ali de
de cada cargo, né? Eu só queria chamar a atenção que se vocês forem abrir o contra-cheque de vocês, todos vocês aqui, vai dar um valor um pouquinho maior. Do analista, por exemplo, é 40, alguma coisa. É porque está incluído o valor do 13º salário, que a gente tem também no nosso estatuto uma disposição que obriga a gente a cobrar no mês que o 13º, a gratificação natalina, é paga, obriga a cobrar o valor referente. Antigamente, até o sindicato cobrava tudo de uma vez em dezembro, né, quando era pago em dia. Como está sendo pago parcelado, para a gente seguir estritamente o que diz o estatuto, a gente está, então, cobrando o referente ao 13º, no caso 2020, né, à medida que vai sendo pago, parceladinho, então vem esse valor a mais aí que é referente a 1/12 do valor da contribuição a título de 13º. Então, é só esse comentário, não tem muito mistério, a proposta é manter, tá? E aí a gente, se ninguém quiser falar nada, a gente já coloca em votação também. Alguém pretende falar antes da votação? Por enquanto, nada, não consta nada no chat. Tá. Não, como a gente está com pouca gente aqui, a gente vai tocando. Se fosse muita gente, acho que a gente até daria um prazo maior, né? Mas nominalmente a gente são 16 pessoas, dá para olhar rapidinho, assim. Quem está com a câmera aberta não está se manifestando, assim, com intenção de falar, e o pessoal, o restante está com a câmera desligada. A Então, gente pode parar o compartilhamento desse slide e começar o enquete, então? Vamos fazer a enquete da manutenção. Sim, a manutenção, sobre a manutenção dos valores vigentes. A comissão pode votar, né? Tranquilo. Esse acho que pode votar. Ou, se bem que aqui fala a linha C, né? Que eu acho que é uma falha do estatuto, mas pela letra fria aqui, em tese não pode. Porque coloca toda a Eu botei a assembleia... abstenção. Tá, eu me abstive de novo. Eu também vou me... E a Sabrina não poderiam, né? De novo. Tá. Tá, vai me abster. Uhum. Acho que o Ricardo entrou agora. Sim. Isso, entrei agora. Certo. Atrasei. Votei já. Ô, Ricardo, chegou a pegar a proposta da mensalidade? Cheguei, votei, manter, né? Isso, tá. Isso, votei. Já, tá em ordem. Certo. Então, gente, passados os 2 minutos, a gente encerra aqui. Apresenta o resultado, faz a foto do resultado e fizemos o encerramento. Ficamos aqui para um bate-papo informal. É que com pouca gente assim, parece que a gente está em casa, né? A gente não tem casa mesmo. O problema imagina uma assembleia com 100 pessoas, né? Dá mais uma aflição. Aqui, virtual, se botasse 100 pessoas. E eu ainda gosto mais do presencial, mas tem que reconhecer que é uma facilidade isso aqui. Fecharam os 2 minutos, Sabrina. Então, Posso encerrar a enquete? Isso, o resultado. Esse é o resultado. Certo. Vou dar um print aqui. Deu, Daniel? Deu. Pode seguir. Então, tá. Então, formalmente, gente, a gente encerra a assembleia de prestação de contas com as 2 votações, né, e a aprovação da manutenção da contribuição social, e a gente fica aqui para eventuais outros assuntos que vocês possam querer aproveitar o momento e falar com a gente, tá?
Eu agradeço vou a en- participação de vocês e para quem quiser se retirando, tá aí, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada ao conselho aí pelo trabalho, Ótimo. Renata e o Omar. Uhum.